Fala pessoal, beleza? Aqui é o Bruno. A gente vai começar agora a aula 02, que a gente vai falar sobre o ciclo de estudos, tá? Especificamente como que a gente montaria na prática. E eu estruturei aqui a aula em duas partes. Os slides para a gente retomar um pouco sobre a distribuição de horas, como pode ser estudado e tal. E uma segunda parte a gente vai montar um ciclo de estudos na prática, tá? Com dois níveis. O candidato que começa do zero, como que eu proporia, né? Como que eu faria se eu fosse começar do zero. E um outro para quem já tá num ritmo, sabe? Num ritmo um pouco assim mais. Um ritmo bom, sabe? Tá evoluindo bem. Então, bora lá. O- Aí já deve estar aparecendo, mas eu vou voltar aqui agora para apresentação dos slides. Então, aqui, só coloquei aqui o ciclo de estudos na prática, de acordo com o seu nível, tá? Então, é em cima disso que a gente vai trabalhar. Deixa eu colocar o marca-texto. Eu gosto do marca-texto preto, que ele parece uma caneta. Então, aqui, ó. Ciclo de estudos na prática, de acordo com o seu nível, tá? Acho que para as próximas aulas aí, eu acho que eu já consigo voltar com a mesa digitalizadora. Então, acho que vai ficar um pouco melhor, vai ficar um pouco mais didático escrever. Vai ficar bem legal. Porque logo menos a gente começa a partir também para as aulas teóricas. Eu quero fazer alguns reforços com vocês. Então aqui a gente já caminhou, né, por tudo que a gente falou aqui nas aulas anteriores, a distribuição, o que rende mais, a estrutura da prova. Então a gente vai aprofundar aqui, ó, um pouco mais sobre o ciclo de 30 horas, tá bom? Vamos ver na prática, porque aqui, a partir disso, você pode fazer uma adaptação para você, tá bom? Então, a estrutura da prova, 70 questões, três blocos, mais a redação. Então, aqui a gente tem todas as matérias aqui que a gente sempre comentou. Português, os conhecimentos em direito e o bloco dos conhecimentos gerais. Aqui é conhecimentos gerais, tá? Então a gente tem algumas distribuições, ó. Português, 22% da prova, informática, 12%, ó, raciocínio lógico com 10%. Aí, correndo por fora, matemática aqui 5%, atualidades tem 5%, mas dentro daqui tem uma questão que é praticamente dada, tá? Que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Opa, desculpa aí, eu tô fazendo tudo no mouse aqui. Bora lá, mas tá bom. E dentro aqui de conhecimentos em direito, das 30 a gente vai garimpar. Acho que dá para conseguir pelo menos umas 22 aqui de uma forma bem estratégica. E 22 tá bom. E a gente vai bem nos outros para calibrar. Beleza? Acho que é isso. Então, a redação a gente vai. Coloquei aqui, mas é só para a gente informar que a gente vai estudar redação à parte. Mas vai chegar o momento de redação, tá? Se o calo apertar e precisar de uma redação de última hora, a gente tem algumas bases aí para poder passar um esqueleto de redação, pelo menos para que você tire uma nota mínima, sabe? Esqueleto tem, mas o ideal é a gente saber elaborar uma redação. E tem meios para a gente trabalhar isso, tá bom? Mas eu acho que não precisa fazer isso agora. Vamos focar ali no que a gente garante na objetiva e depois a gente passa para redação, tá? Tem bastante material. Curva ABC, onde investir cada hora. Então aqui, só para a gente retomar o nível de dificuldade das matérias aqui, tá? Então, português, uma dificuldade média em relação à VUNESP, tá? Porque português, a matéria é extremamente complexa, tá? Mas ela é importante. Então, ela tem 22% da prova, ela é eliminatória, é o maior peso individual e inegociável. Você usa ela em todos os concursos. Administrativo é de médio para baixo, VUNESP, tá? E o conteúdo do TJ, especificamente, porque o conteúdo do TJ, ele é específico, nem é, vou dizer assim, considerado é, o direito administrativo no conceito de concursos, porque aqui na verdade, umas normas de direito público, então é uma norma administrativa também, né? Vamos dizer assim, que tem caráter administrativo, que é a lei de improbidade e o estatuto dos funcionários públicos civis do Estado de São Paulo, tá? Mas não tem maior nível de complexidade, um maior sobrepeso eliminatório. Aqui, na verdade, ó, retorno garantido.
7 questões no último concurso, 10%. Nossa, é isso aí. Só administrativo aqui, ó. Eu não sei porque ele colocou, acho que é dentro do ciclo, na verdade. Tá? Não, é 23%. É isso mesmo, caiu 7 questões. Então, não, na verdade era 10%, né? Esse aqui está errado. Mas foram 7 questões de administrativo, 10%. Constitucional, de médio para baixo, assim, eu digo para a VUNESP, tá? Porque são 4 questões, dá para garimpar bem aqui, não é difícil, não tem complexidade para a VUNESP. Informática também é o segundo maior peso individual da prova, com 12%, dificuldade média para a VUNESP, a gente consegue atingir um nível bom rápido, tá? Raciocínio lógico, a gente consegue fazer alguns estudos estratégicos aqui e garimpar um número bom dessas 10. Penal, foram 3 questões, mas a gente consegue fazer um. Cara, penal é tranquilo, tá? Não é muito grande, não pro TJ. O TJ é tranquilo, tá? Penal é uma matéria que pode envolver muita complexidade também, mas dentro do edital do TJ não cai um nível de aprofundamento tão grande, como eu já vi em concurso, tá? E Estatuto da pessoa com deficiência, uma questão, poderia não ser um peso assim, é, que fosse relevante. Mas o Estatuto da Pessoa com Deficiência é tão curto, ela é tão tranquila, é um retorno alto e a questão é garantida. Então, pode incluir Estatuto da Pessoa com Deficiência, porque ela cai junto com atualidades, tá? Então, das 4 de atualidades, uma vai ser Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, aqui eu tô só retomando, a gente já falou sobre isso aqui tudo na aula 0, tá? Então, vamos lá. O ciclo de 30 horas, a gente vai estudar. Eu adaptei em relação a aula 0, eu coloquei 24 horas de teoria e 6 horas de exercícios no TEC. Porque aqui é uma questão de modelagem da planilha que vocês vão ver na prática, porque que eu coloquei 6 horas de exercício, tá? Então vamos lá. Aqui só repete basicamente, né? O que eu acabei colocando: 24 horas de teoria, 6 horas de questões, de uma forma que as questões vão ser rodízios de 5 questões por matéria, e a gente explicou já também. Falamos sobre a plataforma do TEC na aula passada, tá? Foi na aula passada, isso, na aula passada, aula 1, a gente falou sobre as plataformas, tanto do GRAM, como você pode dar teoria, e a plataforma que você pode utilizar para fazer questões. Eu vou fazer uma aula só falando sobre as questões, como eu faria essa hora de questão, tá? E vamos lá. Então, dentro desses ciclos de 24 horas de teoria e 6 horas de TEC, a gente vai passar 4 horas de teoria e 1 hora de exercício, tá? Então, a gente já vai se aprofundar aqui, quer ver, ó? Aqui eu falo sobre essa parte, do 4 horas de teoria e 1 hora de exercício, tá? A gente já chega lá. Mas o que que eu queria falar mais aqui? As matérias que estão incluídas nesse ciclo, que é português, administrativo, constitucional, informática, penal, raciocínio lógico e estatuto da pessoa com deficiência, tá? Então, a gente vai estudar essas 7 matérias, vamos nos aprofundar nela, os pesos delas são bons, para essa prova do TJ. Salvo engano, não sei se está nos próximos slides, mas salvo engano, só essas matérias, essas 7, isso aqui equivale, acho que é 62% da prova, ou é 67%, é alguma coisa assim, tá? E a gente estuda no bloco posterior, processo penal, processo civil, que eu tenho um recorte muito bom para quem eu quero fazer, para quem já está num nível bom, legislação interna, redação e atualidades. Então isso aqui pode ficar para depois, tá bom? Então bora lá. Aqui, ó, é exatamente isso aqui, ó. Todas as matérias juntas equivalem a 67% da prova, tá? E eu distribuí aqui, né, as horas por matéria. Português é muito importante, porque é o maior peso. Então, 4 horas eu coloquei aqui. Administrativo tem um peso bem legal, 10% da prova e a matéria não é difícil. Vamos dominar. 4 horas, rapidinho você tá craque em administrativo e você consegue talvez até distribuir um pouco desse tempo de administrativo para outra matéria. Constitucional, mesma coisa. Vamos colocar 4 horas nesse ciclo de 30. Você vai ficar muito bom em constitucional rapidinho também, logo, tá? 4 questões, vamos garimpar essas questões. Informática, 12% da prova, muito importante. Coloquei 4 horas também dentro desse ciclo. Penal ficou com 4, tá? Aqui, penal, ele tem um recorte mais light que a gente consegue aprender, tem pontos específicos, e, cara, 4 horas você vai ver tudo de uma forma bem legal.
tudo que cai no ZJ, tá? Não que vai ser no primeiro ciclo, tá? É de acordo com que você for rodando os ciclos, 30, mais 30, mais 30, mais 30, e mais 30, e mais 30. Você vai ficando muito bom nessas matérias, muito bom, tá? Raciocínio lógico com 2 horas. Aqui a gente consegue fazer um recorte bem legal. Não é tão relevante. Se precisar aprofundar, a gente consegue distribuir de outra matéria, tá? Mas não precisa esquentar a cabeça com raciocínio lógico de uma forma mais profunda agora. Estatuto da pessoa com deficiência, 2 horas. Por quê? Poucos artigos, tá? Em 2 horas que você fizer aqui, você consegue ver, ler toda a teoria e responder muitas questões, inclusive, viu? Só em 2 horas. Aí imagina, nos próximos ciclos vai ver mais 2 horas, sendo que você já viu a teoria. Então, se você quiser, ou você pode reler, né? Ou você pode usar essa hora de teoria de Estatuto da Pessoa com Deficiência para responder questão. 1 hora de questão de Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vai ficar monstro. Nossa, acho que depois de 60 horas, o Estatuto da Pessoa com Deficiência já vai estar decorado. Decoradíssimo mesmo. Inclusive, é até matéria que você pode distribuir horas depois, tá? Então, isso tudo totalizou as 24 horas, né, de teoria, e a gente teria, né? Eu não vou falar aqui, porque aqui é a teoria, inclusive, o slide da teoria. Acho que, inclusive, o próximo slide deve ser de questão. Exatamente. Questões intercaladas com a teoria. Então, vamos supor que a gente montou o ciclo, e dentro do nosso ciclo, a gente segue aquela métrica de 4 horas de teoria para 1 hora de exercício, beleza? Então, ó, vamos supor que a gente montou, começou a fazer distribuição, ó, estudou português, administrativo, constitucional e informática. 4 horas de teoria. E a gente faz 1 hora de exercícios no TEC. E depois, né, daquela velha forma, rodízio de 5 e 5. A gente falou um pouco sobre isso na aula zero também, tá? A gente falou um pouco também sobre os exercícios na aula das plataformas também, porque eu falo da plataforma do Tech, eu comento sobre a plataforma. Então, você vai aprender a usar lá a plataforma também, tá? E a gente volta aqui, ó. Vai, 1, 2, 3, 4 e vamos lá. Guia de questões, que acho que eu mostrei na aula passada, inclusive, o guia de questões do Tech, tá? Na aula de plataformas. Então, beleza. Então, é isso aí. 4 horas de teoria, 1 hora de exercício. Essa é a métrica do ciclo de estudo. 4 horas de teoria, uma de exercício e vira isso em 30 horas. Beleza? Né? Só para contextualizar, fazendo isso, chegando no total de 24 horas, de 30 horas, né? Isso tudo vai totalizar 24 horas de teoria, como a gente já tinha separado, para 6 horas de questões. Beleza? Então era isso, só para contextualizar. Aqui as travas, né? No curto prazo, esse aqui, na verdade, o slide quis dizer sobre a parte eliminatória. Mas dessa parte aqui, o que eu acho legal a gente levar é isso aqui, ó. A meta que a gente vai tentar levar no ciclo no curto prazo até. Tipo, olha, eu acho que em 2 a 3 meses a gente já tá, talvez, acertando todas essas questões aqui, que tá aqui, tá? Mais de 10 em português, das 16, 18 das 30 de direito, mais 5, pelo menos, de administrativo, 3 de constitucional, das 4 que vai cair, acertar as 2 de penal, das 3, né? E a redação a gente estuda num bloco à parte. Beleza? Então, era isso, só isso que eu queria falar. Né? Assim, a gente tem que ter noção da trava eliminatória, mas aqui a gente está estudando é para passar. Então, se você passou, com certeza, muito provavelmente você vai ter passado por todas as travas, tá? Então, era isso. Então, rodízio do TEC, 5 questões por matéria, tá? Fazendo um rodízio aqui, na verdade, você pode desconsiderar isso aqui, tá? Então, aqui não faz muito sentido, não. Pode fazer 5 questões de uma matéria, passa para outra matéria. 5 questões, né? Isso tudo vem no comentários, tudo que você achar pertinente ali para você ajudar na sua revisão. E a gente faz isso por 60 minutos. E essa
é a sistemática da aula de exercício. E por quê? Mas esse slide aqui eu achei interessante isso aqui, ó. Porque o TEC funciona? Porque os exercícios, ele transforma um estudo passivo num estudo ativo, né? Ou seja, é, você bota sua mente para raciocinar. Ela expõe os gaps cedo, né? Porque você vai começar a errar questões, e você consegue identificar onde você está errando. E você tem o tempo de corrigir. O rodízio, ele força a troca de contexto, ou seja, você vai estar vendo questões de múltiplas matérias e aprofundando, tá? E o cronômetro, né? Ou seja, você vê lá, você vê que você vai ganhando um ritmo de questão. Ou seja, você treina para fazer questões mais rápido. Não que isso seja objetivo, mas é uma coisa que acaba acontecendo naturalmente, tá? Então, usa de verdade mesmo aqui, ó. Usa o Tech para valorizar o seu aprendizado, tá? E não apenas só como uma plataforma que você vai lá e cumpre resolver questões, tá? É uma metodologia, é uma plataforma que ajuda muito o nosso aprendizado. A inteligência artificial também. E pode ser o objeto de uma aula nossa aqui, fala sobre o notebook LM e os agentes de IA. Eu consigo construir muitos aqui. Hoje, felizmente, eu não preciso estudar, mas se eu fosse estudar, eu acho que eu faria muita coisa boa mesmo com a IA. Nossa, é uma plataforma sensacional. Então vamos lá. O que multiplica e o que sabota. Isso aqui já tá, aí já começou a colocar uns negocinhos aqui que, assim, não que seja errado, mas não é o micro do nosso ciclo de estudo. Mas, assim, vamos lá. Aqui o não faz, eu não gosto disso aqui porque tem coisas boas e tem coisas ruins, ó. Pular português ou administrativo para focar em processos de PP agora. Não, isso aqui não faz sentido. A gente já traçou o nosso ciclo, tá? Então, a gente já sabe o que vai estudar. Então, isso aqui não tem muito a ver. Estudar matérias eliminatórias sem TEC simultaneamente. Não, isso aqui, tipo, pode ficar tranquilo que o nosso ciclo está sendo utilizado de uma forma que a gente vai passar por todas as travas que precisa, inclusive a nota de corte, tá bom? Achar que três questões de penais são fáceis. Não, nada a ver. Tipo, todas as matérias têm a sua dificuldade. A gente tem que treinar para elas, tá? Negligenciar a informática. Não, realmente, não pode mesmo não. Informática é muito importante. 12% da prova. 12%, ou seja, o 12% da nota, né? Estudar, isso aqui é beleza. Aqui é legal, ó. Priorize português administrativo. E realmente, ó, maior número de questões, matéria muito tranquila e 10% da prova, tá? Ó, os dois juntos soma 46% do peso da prova. Só as duas, só as duas, tá? Então, usa o TEC, tá? Para realmente aprender, leia as questões comentadas. Nossa, vocês vão se tornar especialista em muitas matérias, só vendo as questões comentadas do TEC. Acompanhe acertos e erros, é bom, tá? Se você tem o hábito de criar o seu caderno de erros para você fazer revisões, inclusive dentro do caderno de erros, você pode repetir questões das matérias que você está errando, tá? Na hora de exercício. Muito legal também. Revise constitucional entre 2, 3 semanas, porque uma consolidação rápida. Isso aqui acho que é indiferente. Dentro do nosso ciclo, a gente vai estar fazendo revisões constantes, tá? E trate o TEC 10 como simulação real. Nem sei o que é isso, o que é TEC 10, tá? Então aqui acho que ele começou a criar coisa. Beleza, então, só para contextualizar, dentro desse ciclo de 30 horas, vai no seu ritmo, tá? Se você estudar 2 horas por dia, em 30 dias 2 horas por dia, 10 horas por semana. Em 30 dias, 2 horas por dia, aqui você termina em 15 dias, né? 15 dias? Não. Pera aí, calma aí. Se você estudar 4 horas por dia, é, bom, enfim, vamos montar o nosso ciclo de estudo. Beleza, pessoal? É, vou manter e depois eu salvo a parte aqui. Beleza, bora lá. Então, vou parar de compartilhar aqui. Eu parei já? Acho que eu já tinha parado. Beleza. E vou compartilhar a minha tela. Vamos começar do zero do zero. O que que a gente vai fazer primeiro? Abrir o Excel, certo? Dentro do Excel,
A gente vai usar a nossa colinha lá na planilha, hein? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, né? Ele vai ter 30 horas, né? Então eu já vou separar uma, duas, três, quatro, cinco. A data, um, aqui, mais uma data, dois, três, quatro, cinco. Cinco vezes cinco, 25. Seis. 30 horas. Então, já comecei a formatar a tabela. Quer ver, ó? Aqui, para ver o negócio aqui rapidinho. Então, aqui, ó, seria 5, 10, 15, 20, 25, 30. Beleza. Aqui, ó. Calma aí, tá? Que eu tô montando aqui. Eu tô montando a estrutura da tabela do ciclo de estudos, tá? Para vocês entenderem. E eu vou montar já numa página em que a gente vai rodar esse ciclo 4 vezes. A gente vai rodar esse ciclo 4 vezes, tá? E essas aqui, ó, superior, seria a matéria, tá? E a data que eu estudei, tá? Então, isso para todos. Aqui eu também posso colocar borda. E a gente vai formatar mais bonitinho ainda. Por enquanto, eu vou tirar essa aqui, ó, só para a gente mostrar a distribuição das horas. Depois a gente coloca. Então, vamos lá. Então, vão ser as horas aqui. Então, vamos voltar lá para nossa planilhinha e pegar as horas que a gente tinha separado. É essa aqui, né? Beleza. Vou só pegar a planilha do zero, sem anotação. Isso aqui, não, essa aqui. Aqui, certo. Não sei se vocês estão vendo aí. Se não tiver, eu vou dar um zoom. Aí, beleza. Então aqui, ó, a gente tem 4 horas de português. Vai fazer assim, ó. Aí, opa, português, 4 horas. A gente tem administrar. Opa, primeiro, antes de português, eu já vou colocar os exercícios. Exercícios, 6 horas. Administrativo, 4 horas. Constitucional, 4 horas. Informática, 4 horas. Penal, 4 horas. Raciocínio, opa, racio. Vamos colocar só RL também, porque é muito grande. Então, 2 horas. E estatuto, pessoa com deficiência. 2 horas. É isso. Vamos somar aqui. Só para confirmar. Aqui, ó. Apareceu aqui embaixo. Soma 30 horas. Certo? Então, a partir daqui, a gente vai começar a distribuir, tá? Pode ficar tranquilo que a gente vai fazer a formatação tudo certinho depois. Até mostrar como vocês conseguem adiantar essa formatação. Uma forma bem simples. Então, ó, aqui eu já vou deixar centralizado também já. Né? E só que assim, só para mostrar para vocês que esse cabeçalho vale para todos, tá? Então você pode colocar aqui. Se você quiser, você não precisa colocar também, não, tá? Mas você pode colocar cabeçalho para todas as tabelinhas aqui. Então, esse aqui seria um ciclo meio que de 90 horas, né? Tipo, aqui, ó. Esse é o ciclo um com 30 horas. A gente tem o ciclo 2
E a gente tem aqui, ó, o ciclo 3, né? Todos eles totalizando, né? 90 horas. Porque aqui tem 30, aqui tem mais 30 e aqui tem mais 30. Certo? Então vamos lá. Vamos começar montando. Ó, esse vai ser um ciclo de estudos para quem está começando do zero, tá? Que são essas matérias aqui. O que eu faria? Então, já distribuiria aqui, ó, os exercícios, certo? Coloco às 6 horas. 3, 4, 5, 6. E foi por isso que eu escolhi colocar assim, tá? Porque assim eu consigo colocar 4 horas de teoria, 1 hora de exercício. Então, se eu fizer isso 6 vezes, vão totalizar 30 horas, tá? Então, exercícios aqui já está preenchido, tá? O que que a gente coloca agora? Português. Vamos lá. Português, matéria muito importante. Fazer uma distribuição aqui, por exemplo, posso pular aqui. 3, 4, 6. É isso, tá? Então, português já foi aqui. Administrativo. A gente pode colocar aqui. Administrativo. Pô, opa, coloquei na data, né? Então, vou passar para cá. Isso. Agora sim. 1, 2, 3, 4. Administrativo preenchido. E a gente passa agora para constitucional. Constitucional. 4 horas, né? Então, 1, 2, 3 e 4. Beleza? Vou começar daqui agora. Raciocínio lógico. Raciocínio lógico. Colocar aqui, embaixo de cada direito administrativo. Sim, tá, pessoal. Isso aqui eu tô tirando aleatoriamente mesmo, tá? Eu só não. O que eu tô tentando fazer? Espaçar as matérias, não deixar elas muito próximas, tá? A partir daí, olha, aqui você pode fazer também, inclusive, uma distribuição que vá com o seu perfil, tá? Esse aqui seria uma distribuição de forma bem geral. Você pode, inclusive, pedir para a IA criar uma distribuição, tá? Mas esse aqui que eu estou montando, eu acho que atenderia todas as pessoas, tá? Não teria problema, não. Constitucional, coloquei já os 4, né? Raciocínio lógico. Ok, um aqui e um aqui. Então, beleza. Aí, Estatuto da Pessoa com Deficiência. É, colocar aqui, Estatuto PCD. Olha só. Vocês vão começar com uma matéria bem gostosinha, viu? Bem gostosinha mesmo. Estatuto PCD. E beleza. É, vamos lá. Informática. Informática. Vou colocar aqui. 4 horas, hein? Eita. 2, 3, 4. É muito legal também, viu? Nossa, você aprende muita coisa. E é isso mesmo agora? Ficou. As lacunas se preencheram todas agora? Só 4 horas de penal? Penal, penal, penal e penal. Acho que preencheu todas sim. Preenchido, 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 preenchido e preenchido. Certo, pessoal? Então, distribuímos todas as matérias que a gente precisava aqui. Exercícios, tá? Esse aqui, a pessoa que quer começar do zero já pode seguir, tá? E vai fazendo aquilo lá que a gente falou na plataforma, tá? Segue, por exemplo, se você vai utilizar GRAM, pode seguindo a matriz, tá? Vai sentindo a evolução.
das suas matérias. Mas para quem for usar o GRAM especificamente, deixa eu ver se o meu tá logado aqui ainda. Só para você ter uma noção, tá? Por exemplo, aqui, ó, penal. Esse é qual curso que é? É a matriz de penal, tá? Inclusive caiu na matriz de penal. Então, aqui, por exemplo, você vai estudar uma hora, ó. 20 e mais meia hora. Bom, se você quiser, você me que arredonda. Você pode ver em 1,5, somar os minutos e dividir por 1,5. Por exemplo, ó, se eu, se eu ver uma hora, se eu ver, por exemplo, 90 minutos, que é uma hora e meia, se eu ver isso em 1,5 vezes, isso é equivalente a 60 minutos. Ou seja, a cada 90 minutos que eu assistir aqui em velocidade 1,5, cadê a velocidade? Aqui, ó. Aí, ó. Tá em 1,5, 90 minutos equivalem a uma hora, tá? Então você pode ir marcando, vai marcando aqui sua evolução aqui a sua progressão no curso, certo? E vai marcando aqui, por exemplo. Aí você viu, vamos supor que foi português. Aí eu coloco aqui, 22/6, eu vi aqui, português. Fiz a mesma coisa para penal, 2/6. E 22/6. Estudei 3 horas esse dia, certo? O que que eu faço? Essa coluna aqui, ela não é porque é segunda, porque é terça ou porque é quarta, e a gente já abordou isso também na aula zero, tá? Então, se você tá vendo desde a aula zero, você tá pegando a constância e o entendimento já do da tabela de ciclo de estudos. Então, beleza, vamos continuar. Você começou no dia seguinte de novo e estudou mais 3 horas. Aí você vai. 23/6, né? Que você viu teoria. Aí você fez uma hora de exercícios lá, naquele método do rodízio do TEC, que a gente já abordou também na aula zero e na aula um. E mais, opa, mais uma hora. 23/6. Certo? Por que que eu coloco a data? Eu marcava com ok antigamente. Por exemplo, eu colocava ok para tudo, aqui assim. E eu não sabia, puta, essa hora de penal. Foi quando que eu vi? Eu não comecei a me perder nas datas. No começo você não se perde, mas depois que você estuda mais de 200 horas, você já não sabe mais se essa última marcação aqui que você fez foi da matéria, que você viu, foi do dia anterior, sabe? Então, começa a se perder. Então, eu, particularmente, comecei a colocar data. Comecei a me organizar bem melhor com data, tá? E é assim que você vai fazendo o preenchimento. Até que você. Aí vou, né? Vem aqui, 3/6, e continua. Aí esse dia estudou 4 horas. Então é por isso que você não tem uma meta específica de horas de estudo. Se você estudar uma hora, marca. Se você estudar 5 horas, marca também. Vai marcando tudo, tá? De uma forma que você complete, né? Vamos supor que a gente completou aqui tudo, tá? A gente preencheu a tabela toda com as datas, considerando que xx.xx é uma data que a gente, uma data válida que a gente colocou, tá? Eu só passo para aqui, ó, para o ciclo 2, tá? Para o ciclo 2, assim que eu concluir essa primeira tabela, tá? E aqui, né, a distribuição não tem necessidade de mudar. Quem está começando do zero, você não tem necessidade de mudar, você pode repetir tudo, tá? E vou até pegar aqui como se fosse igual. Então, ó. Aí você completou aqui, aí sim você passa pro ciclo 3, tá? Que eu já até marcar aqui só porque eu já preenchi também. Então, distribuímos todas as horas e conseguimos montar o ciclo de estudo aqui tranquilo, tá? Então, para quem está começando do zero, então vou falar um pouco agora sobre como as dicas iniciais, porque eu vou falar sobre mais sobre as matérias também, tá bom?
Então, vou falar um pouco por cima sobre como você poderia estudar. Aqui, ó, não, na verdade eu vou pegar por aqui, ó, tá? Tá melhor, fica mais limpo. Então, português, exercício eu falo daqui a pouco. Português. Português, basicamente, eu veria, se eu como estou começando do zero, eu veria a matriz, tá? Então, vamos voltar aqui para o curso inicial. Então, eu começaria do zero aqui, tá? Por hora, eu não, para não travar meu estudo em português, eu não veria interpretação no começo, tá? No começo que eu falo, sei lá, as primeiras 30 horas. Aí na segunda tabela, talvez você já comece. Então, aqui dentro do GRAM, ó, eu já começaria pelo tópico 3. Aqui já tem todo o conteúdo de gramática, tá? Todo o conteúdo de gramática. Então, ó, 31, 35 e 51. Ó, aqui, por exemplo, se fosse o meu caso, eu acho que português que eu já tenho. Não, quem tá começando, cara, vai no seu ritmo aí, beleza? E aumenta a velocidade de acordo com o seu nível de compreensão. Pode ser 1,25, pode ser 1,5, pode ser em 2,0 se você já tem muita familiaridade com o português, ou você pode ir na velocidade normal e aprender tranquilamente também, tá? O importante é você estar aprendendo. Então você vê aqui, ó, você vê, já dá 1 hora esses dois vídeos. Arredondando, dá 1 hora e 6. Mas dá esse desconto aí, porque quando vier para baixo também, você pode compensar, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu quase 6 minutos, tá? Todos esses minutos, esses minutinhos finais aqui, ó, vão se equivalendo, ó. Porque aqui deu 1 hora e 6. Aí aqui tem 51. Aí você ficou devendo um pouquinho. Mas no próximo aqui ó, já tem mais 2 minutos a mais, tá? Então, você vai indo aí no seu ritmo marcando aí, tá bom? Vai fazendo seu controle aí, vai acompanhando a matriz de português tranquilamente. Então, português falei. Administrativo. Administrativo você tem que entender que tem Estatuto da Pessoa com Deficiência e Lei de Improbidade Administrativa. Então, vamos lá. Como que faz para favor? Tá lá. Ah, é só fechar aqui, né? Então, administrativo. Então, a gente tem, ó, Estatuto da Pessoa com Estatuto dos Funcionários Públicos e Lei de Improbidade Administrativa, tá? Você pode estudar 1 hora de cada matéria, sabe? Por exemplo, aqui, ó, que tem administrativo, essa hora eu vejo estatuto. E essa hora aqui depois eu vejo lei de improbidade. E vai mesclando, tal. Olha aqui, por exemplo, o curso de estatuto, que fala, inclusive, de umas partes bem importantes do estatuto. Não tem tudo, inclusive, tá? Esse aqui nem sei se é o pós-edital, mas ele. Ou não sei se é o pós ou se é o pré-edital. Mas tem 3 vídeos. Vê, estatuto não é grande. E lei de improbidade administrativa também não é grande. Ela é um pouquinho mais complexa que o estatuto, mas ela também não é grande, ó. Então você vai rodar rapidinho. E ó, puta, 39. Você vê, é muito. Se você somar tudo aqui, acho que não deve dar 200 minutos, talvez. Então você roda isso aqui rapidinho, tá? Constitucional. Constitucional, em vez de fazer e ver a teoria, ou você pode também, tá? Ó, o que daria para fazer, que acho que dá para aprender bem. Dá para você ver, né? De fato aqui, ó, 19 minutos, que é o professor LD, muito bom, a aula do professor LD. Só que o professor LD vai falar de tudo, puxar um monstro, velho. É um monstro, ele fala de tudo. Então, ó, 20 vídeos, vai ter mais aqui, ó, com bastante administração pública, o LD, e nem é tão grande ainda, poderia ser maior. Eu já vi curso do LD maior ainda, viu? E, mas ainda assim não é, em si não é grande também não. Mas o que eu recomendaria fazer? Eu falaria para você pegar meia hora de leitura do texto que vai cair, tá? Entra lá no edital, vê o que vai cair, quais são os artigos, faça a leitura desses artigos. Você pode ler tudo de uma vez, antes de começar a ver os vídeos. A leitura é super tranquila, não tem maiores complexidades. Você não precisa entender necessariamente de direito, porque o texto é tranquilo, são direitos fundamentais dos indivíduos. E a administração pública. Então, cara, leitura bem tranquila. Ou você pode ler meia hora e já começar vendo aqui, ó, os vídeos, e meia hora de vídeo. Aí na segunda aula de constitucional, vê meia hora até que você complete a leitura completa.
tá? Aí depois que você completar a leitura completa, aí você vai ver nos vídeos, ou se você quiser, você pode reler, tá? Então, beleza, falamos de constitucional. Informática não tem jeito, tá? É matriz. Acompanha a matriz completa, apesar dela não ser difícil, ela também não é tão pequena, mas também é gostosa, sabe? E é importante. E você vai aprender muita coisa, tá? Os tópicos em si dá para nomear nos dedos mesmo, que é o Windows, o Office, né? Que é o Word e Excel, correio eletrônico, que coisas básicas, isso aqui é muito pequeno, é tranquilo. A internet, né? A navegação, links, domínios, formas de busca do Google, tá? Coisa bem tranquila também. O Teams, que cai, que é especificamente pro TJ. No tribunal vocês vão trabalhar com o Teams, tá? E o OneDrive, que também vai estar vinculado com o e-mail institucional, que é da Outlook. Vocês vão usar o Teams e o OneDrive também, tá? Que é para armazenamento de arquivos. Inclusive, você vai, às vezes, vai armazenar arquivos no OneDrive que vão ser disponibilizados nos autos do processo judicial, tá? Então, aqui, ó, vai vendo o vídeo aí, tá? Não, aqui não tem como fugir muito mesmo, não. Vai vendo os vídeos. Não é tão grande assim também, não, tá? Uma hora isso aqui acaba. E vocês vão ficar fera. Fazendo exercício, vocês vão ficar fera, tá? Aqui não tem maiores complexidades, não. Quem é o professor? Leonardo Vasconcelos, muito bom. Vocês vão aprender literalmente tudo. O professor vai passar por tudo, 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 né? Então, informática, fechado. Penal, eu faria a mesmíssima coisa de constitucional, tá? Ou se você quiser ver matriz. Se você achar que a leitura tá truncada, pode ver a matriz completa, tá? De penal, que não é grande também. Quer ver, ó? Vamos ver. Aqui é informática, deixa eu fechar. Penal. Cadê? Direito penal, deve estar lá pra cima. Tá. Deixa eu fechar direito administrativo aqui. Então, penal. Aí, ó, tem 4 tópicos. Então, a apresentação, inclusive, é um vídeo só, né? O professor delegado Érico Palazzo. Ó, o tópico 2, ó, 4 vídeos. Tópico 3, um vídeo. Tópico 4, que é o restante, aí acho que tem um pouquinho mais de vídeo, mas nem são tantos também, ó. 20 vídeos. Mas se você pensar bem, a meia hora, tá 27, 21. E você vende em 1.5, né? Se você achar que tá tranquilo, coloca a velocidade no seu ritmo, tá? Mas se você aumentar a velocidade, você vai ver muito mais rápido ainda, tá? Na raciocínio lógico, a gente consegue fazer um recorte específico. Aqui, para quem está começando, que eu falaria para ver principalmente, seguir a matriz até essa parte aqui, ó, de tabela verdade e proposições lógicas, tá? Essa parte é muito importante, quer ver, ó? Raciocínio lógico. O professor colocou tudo aqui, é o vaguinho, né? Sabia. Ó, lógica proposicional, tabela verdade, tudo que tá envolvendo isso aqui. Isso aqui é muito importante e é muito tranquilo, tá? Mas você sabendo, ó, até o vídeo 14, tranquilo, pode ver isso aqui e a gente vai treinar questões de coisas muito batidas desses tópicos aqui e que caem muito, muito mesmo, tá? Então, pode mandar bala nisso aí. Isso eu tô falando do GRAM, mas você pode procurar esses tópicos dentro do curso de matérias que vocês vão ver, tá? Estatuto PCD. Olha, é esse aqui que eu. Cara, é uma questão, mas é uma questão. Vocês vão entender agora. Tá em atualidades? Tem atualidades. Vamos lá, atualidades, ó. Estatuto da pessoa com deficiência. O artigo 1º ao 13, 34 ao 38. São 17 artigos. De leitura bem tranquila pra você ver, ó. 4 vídeos. 4 vídeos. Vocês destinaram 2 horas. Só em vídeo aqui, ó. O vídeo não dá 2 horas. Dá pra você ver os vídeos e fazer uma leitura. Isso tudo em 1 hora, eu acho, viu? Então, a segunda hora, se você quiser, você pode fazer a mesma coisa de novo, ou você já pode partir para as questões, tá? As questões é estranhamente mais fácil. Vamos lá. Então, exercícios, tá? Exercícios é o que a gente comentou. No TEC, você vai fazer o rodízio. Então, vamos lá. Vou mostrar a plataforma do TEC.
Eu tenho aqui, ó, os guias, né? Eu, ver o passado. A plataforma que eu explico, inclusive, a manipulação do, dos, das pastas, tá? Então, aqui, ó, escrevente técnico aqui, ó, ele tá zerado. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar um tech. O guia do TJ, vamos lá. Ó, esse aqui. Então, tem o guia com todas as matérias já, tá? Mas muito importante, ver o vídeo de plataformas que eu falo do tech, falo sobre todas as funções do tech, e a partir dali vocês vão conseguir manipular esse estudo de uma hora aqui de rodízio de uma forma muito mais produtiva, tá? Então vamos lá, vamos supor que eu comecei aqui, ó, com administrativo. Respondo 5 questões de administrativo, pode ser sequencial aqui, não tem nenhum problema, ou alternando, né? Ou do tópico que você já viu, tá? E você vai, responde 5, vai vendo os comentários, tá? Quando você responde, aparece aqui, ó, para ver o comentário. Aí você lê, vê aí o que que você errou, você vai revisar, você vai ler de novo o texto da lei. Então, você vai, você vai, você vai se aprofundar de verdade, tá? Inclusive isso aqui, ó, tem um mnemônico, quer ver? Tenho certeza que a galera colocou, que é carro de classe é Porsche Carreira. Quer ver, ó? Aqui, ó. Carro de classe é Porsche Carreira. É isso mesmo, tá? Porque, assim, o pessoal tem muito dificuldade para decorar isso aqui, ó. Porque o pessoal confunde cargo público, quadro e carreira, que, né? Conjunto de atribuições, conjunto de carreiras, conjunto de classes e tal. Aí, para uma forma de decorar, o pessoal que fez aqui é um mnemônico. Cargo, né? Que é carro de classe, Porsche, carreira. Porque, assim, ó, o conjunto de carreira é uma classe. E o conjunto de classe. Ah, não, perdão, é isso aqui, ó. O conjunto de cargo equivale a uma classe. E o conjunto de classes é a carreira. Então, tipo, é nessa ordem aqui, indo da esquerda para a direita. Um tá dentro do outro. Vocês vão entender quando vocês começarem a ler, tá? Mas só para mostrar como o pessoal interage aqui e consegue fazer os. Assim, tem muitas formas que o pessoal coloca aqui os mnemônicos, ó, esquematizados, é bem legal, tá? Então, é isso. Você respondeu 5 questões de administrativo. Depois que você aprendeu, isso aqui é uma revisão completa, tá? Isso aqui vale muito ouro mesmo. Aí você volta, né? Quadrinho administrativo, vou passar para a pasta de baixo, constitucional. 5 questões de constitucional. Vou lá. De cara, minha recomendação seria vocês fazerem as questões pequenas, que não tem esses textos. Ó, isso aqui é uma questão pequena. Ó, o tamanho do enunciado, as alternativas não são longas, então você pode responder e ver a resolução. O professor explicando aqui, tudo certinho. Os colegas também têm ótimos insights aqui. Ó, olha que legal, tá? E você faz a mesma coisa. Aí você faz 5 questões. Ó, essa aqui, ó, ela não é tão grande, dá para responder também, tá? Questões que, ó, não é tão grande. Questões que eu evitaria, vamos ver. Ó, as questões pequenas, pequenas, pequena, questão pequena, pequena também, pequena. Uma hora vai aparecer, sabe? Uma questão grande. E vocês vão entender. Vai aparecer aqui, vamos lá. É o que eu quero mostrar para vocês, que é o tipo de questão para você não fazer no começo, porque você se cansa. É só porque eu queria mostrar, agora não aparece uma. Aqui, ó. Essa aqui aí nem é tão grande ainda, mas ela é grande, tá? Então, se você quiser, você pode pular as grandes. Porque o intuito aqui é você ganhar memória flash. Você decorar coisas rápidas de começo, tá? Então, por essa é a intenção de fazer questões no começo pequenas. Você vai pegando confiança, depois você consegue entender melhor as questões que já são mais longas. Você tem até mais conforto de ver, tá? Então, é basicamente isso, tá? Que seria a forma que eu também estudaria.
se eu fosse começar do zero. Agora, se eu já tivesse no ritmo, eu acho que na verdade o ciclo em si, eu acho que eu não mudaria, tá? Talvez eu colocaria uma coisinha a mais, tá? Ó, eu acho que aqui ainda dá para fazer o quê? Incluir processo civil em um recorte muito específico, tá? Da onde eu tiraria? Eu acho que daria para tirar de penal, 1 hora de penal, e, deixa eu ver, constitucional. Constitucional, porque constitucional é mais tranquilo. Então, deixaria constitucional com 3 também. E colocaria 2 horas de processo civil, tá? Vamos só reformular aqui, então? Então, essa tabela aqui eu vou apagar por enquanto. Que a gente vai replicar, tá? Então, vamos lá. Não, vou ter que pôr... Não, na verdade é só trocar, né? Vamos lá. Não preciso apagar tudo, não. Eu tirei 1 hora de penal. Então, penal, vou colocar aqui, ó. Processo civil. E eu tirei de constitucional. Então, esse aqui, ó. Processo civil, tá? E vamos comentar o que eu faria se eu já tivesse no ritmo. Ah, mas aí, Brunão, e se eu tiver no intermediário? Comecei, já tô começando a dar uma arranhada em alguma coisinha ali e tal, mas eu não acho que eu tô num ritmo, sabe? Pô, o que você recomendaria? Recomendaria começar do zero, tá? Exatamente como eu falei ali. Porque a gente fica nesse complexo de, pô, o do zero é ruim, porque eu já tô arranhando, não legal, mas já tô arranhando um pouco. Mas o avançado também, talvez você vai estar pulando passos. Então, volta do zero, reforça a base. Português é importante. Uma base de condicional sólida também é muito importante. Ó, tem muitas coisas aqui para você aprofundar. Raciocínio lógico é importante. Informática também é importante. Você vai estudar em vários concursos, tá? Você tem mais benefício em voltar do zero do que tentar avançar o passo, tá? Então, eu acho que eu faria isso. Então, vamos lá. Português. O que que eu faria se eu já estivesse num ritmo bom? Tá? Primeiro que eu já começaria vendo interpretação, tá? Então, o que eu faria? Eu faria, nessa hora, eu estudaria 1 hora de questão de interpretação, provavelmente ler um texto e tentar responder as questões ali que são, vamos dizer assim, daquele texto. Pega uma bateria aí, tipo, lê um texto e responde as 4 questões. Às vezes, se você conseguir ler 2 textos e responder as questões, maravilha, melhor ainda também. Você pode começar, você pode fazer inclusive com os textos da prova do TJ. Vai pegando aí, tem bastante material. Tem prova de 2021, 23 e 2 em 23 e 2 em 25. E 2 em 25, escrevente e céu de justiça. Fora os outros que tem, né, de contador, de psicólogo, tá? Então, vai pegando, faz por meia hora, questão de interpretação, porque das 16 questões, interpretação eu tenho certeza que não vem menos que 4, tá? Ou seja, 25% da prova é no mínimo interpretação, tá? Não perca a questão de interpretação de bobeira, tá? Não subestime a interpretação também. Então, é isso, meia hora da aula de português a interpretação. A outra meia hora, que seria de teoria, eu faria o seguinte. Cadê? Vamos voltar para o Gram. Em vez de começar vendo matriz em português, eu pegaria, acho que, ó, quer ver? Inclusive tem no curso pré-edital aqui, tá? Você pode achar algum outro curso equivalente. Tem vários, tem o Semana em 7 do Estratégia. Tem vários aí que se você procurar, tem vários retacinais aí disponíveis, inclusive no YouTube, tá? Não achou, meu TJ, cadê TJ? Aqui, ó. TJ, esse aqui é pós-edital ou é pré-edital? Treinamento extensivo mais sprint final. Eu acho que é. Agora eu não sei qual é qual aqui.
a longo prazo. Longo prazo, então, esse aqui é o pré-edital, tá? Se eu fosse começar já no ritmo, eu faria o seguinte: em vez de eu começar com a matriz de língua portuguesa aqui, eu começaria aqui, ó, lendo já um curso de revisão, por exemplo, treinamento intensivo. Tem aqui, ó, língua portuguesa. Tem, ó, um revisaço, velho. Um revisaço com o professor Lucas Lemos, muito bom, inclusive com revisão de compreensão e interpretação também, tá? Mas ele fala sobre vários tópicos muito importantes, tá? Muito importante mesmo. É uma revisão assim muito legal, tá? Pode ver, não só eles, pode fazer algum outro também, tá? Pode fazer dois cursos de revisão, não tem problema não. Deixa eu ver o Vonesp na ponta da língua assim em português. Tem português, ó. Professor Lucas Lemos também. Ó, ele já fala sobre mais coisas aqui também, ó. Ó, 12 vídeos muito bons, tá? Nossa, olha só tópicos muito legais. Conjunções, concordâncias, as regências, crase que tá ligado com regência, a morfossintaxe e as classes de palavras da morfologia, o uso dos pronomes e a colocação pronominal, as funções do vocábulo que pode ser conjunção integrante ou pode ser pronome relativo. Ixi, tem várias funções, tá? E vai indo, tá? Português, eu veria assim, depois que eu terminasse isso, aí sim eu voltaria para a matriz, já tentando identificar pontos importantes, porque a matriz, ela é mais legal, ela é mais aprofundada. Quer ver, ó? Deixa eu ver, por exemplo, alguns tópicos, por exemplo, o uso do pronome que, né? E do vocábulo que você consegue talvez encontrar coisas, orações subordinadas, você entender o período composto é muito interessante, sabe? Aí você começa a aprofundar mesmo de verdade, tá? O, tanto da partícula que ela faz parte do período composto. E você vai achando, você vai encontrando muitos tópicos aqui, ó, funções do C. É muito legal também. Tá? Provavelmente mais tarde deve ter o do que também. E vai indo, ó. Tem casos especiais de concordância, tem muita coisa boa aqui para você ver em português, tá? Então, se eu fosse num ritmo mais elevado, eu faria isso. Administrativo. Administrativo, cara, de verdade mesmo, eu faria a mesma coisa do que eu falei, que seria ver a matriz aqui e partir para as questões, tá? Então, administrativo eu veria a matriz, uma hora igual igual eu falei, né? Uma hora de cada. Tipo, essa primeira hora de administrativo é estatuto e a próxima hora eu veria a lei de improbidade administrativa. E mesma coisa aqui, ó, um aqui e o outro aqui, beleza? E administrativo seria isso que eu faria. Constitucional, eu faria a mesma coisa que eu falei. Ah, mas já tô num ritmo. Cara, eu só não veria de novo se eu já vi alguma matriz. Por exemplo, se eu já visse, se eu já tiver visto uma matriz. Então, leitura do texto constitucional não é grande, é muito rápido. Eu acho que em 2 horas você termina, porque o artigo 5º é muito grande. É só por causa do artigo 5º. E depois já vai mesclando também com videoaula. Se quiser, você pode ver meia hora de leitura e meia hora de videoaula também, tá? Ou leitura de PDFs, né? Também, se você quiser. Eu falo videoaula, mas você também pode fazer isso com leituras de PDF dos cursinhos também, tá? De acordo com o seu método de estudo. Aqui é só uma distribuição de matérias, mas a forma como você vai estudar, você pode estudar da forma que lhe julgar mais conveniente, como por exemplo a leitura de PDF, tá? Eu falando isso porque eu gosto de videoaula, tá? Então, videoaula para quem, principalmente para quem não vai começar do zero, é um ponto bem interessante também, tá? E informática. Informática, se você já é bom, se você já é bom, questão técnica. Tipo, cara, dá para você revisar os tópicos, né? Você vem na matriz aqui, ó.
Por exemplo, cara, eu sou muito bom de Windows, tudo, mas eu acho que eu seria bom eu dar uma aprofundada em Excel. Pô, acho que dá para aprender um pouco mais de Excel, só para não falar que não vi, pô, ver todos os vídeos de Excel. Pô, como é pro TJ especificamente, eu já começaria, por exemplo, com o Teams e o OneDrive, tá? Eu seria com o Teams e o OneDrive. Nem- É que como é longo prazo, eles não colocaram o Teams ainda. Mas eu já começaria com o Teams e o OneDrive, procurar alguma coisa dessas matérias. Principalmente lá no Tech, tem muitas questões também, tá? E depois eu ia revisando assim as coisinhas. Poderia também ver os treinamentos intensivos aqui, ó, de informática também, tá? Isso se você já tá no ritmo, tá? Porque provavelmente você já deve ter rodado informática. E você quer revisar? Vê aqui, ó, os cursos de reta final, aprofunda tópicos da matriz, faz muitas questões do TEC. Nossa, o TEC é um poço de material de informática. Inclusive no guia de estudo do TJ aqui, ó, para informática, você entra aqui dentro do caderno, ó o índice aqui, ó. Deixa eu só retrair aqui, tá melhor. Hardware, sistema operacional, suíte de escritório, né, que vai estar o Office, as redes de computador, que aí vai estar em protocolo de rede, não é muita cara para o TJ, mas se você souber também, olha, muito importante também. E internet, que é a navegação, correio eletrônico, busca e o Teams, ó. Inclusive tá Teams aqui, ó. Teams e a computação em nuvem, que deve falar do OneDrive, tá? TI, que eles colocaram em TI aqui, ó. Recurso de segurança da informação, é vírus, tal, outras coisas, tá? Os malwares, no geral. Então, informática é isso, tá? Penal, para quem já está na pegada, pode ler e rever a matriz, que é pequeno. Por exemplo, no GRAN, né? Não sei em outro cursinho, mas recomendaria também ver. Não deve ser tão grande, não. Eu já vi uma vez uma estratégia e também não era muito grande, não. Tá? Tem tempo para ver tudo. E raciocínio lógico, ó, dentro de raciocínio lógico, eu faria o seguinte: se eu vou começar aqui agora, eu já começaria. Você já conhece sobre. Eu faria uma revisão daquela lógica proposicional. Pode ser por aqui, ó, pelo treinamento intensivo, tá? Você pode ir para cima aqui com um treinamento intensivo, não vai te deixar na mão. Mas se você quiser garimpar tópicos na matriz, também não é uma boa pedida, tá? Vamos ver. Toda a lógica proposicional eu veria, porque aqui no TEC, de cara, eu já começaria respondendo questão de raciocínio lógico, mas de um tópico muito específico. Quer ver? Raciocínio lógico. Cadê? De cara. E eu deixaria configurado só com essa matéria mesmo, inclusive. Seria negações e equivalências. Então, ó, eu apagaria literalmente tudo e deixaria só negações e equivalências, tá? Pronto. Só isso aqui. Cara, vê a matéria primeiro, que vocês vão entender. Ou se você já tem a pegada de negação e equivalência, você só vai reforçar 242 questões. Não, tem menos. É que eu tenho que atualizar. Não, é isso mesmo, 242 questões. Só que é muito simples. E principalmente para quem está começando do zero, nossa, cara, isso aqui você vai, é um sonho. Sempre cai questão de negação e equivalência. E você decora isso aqui, cara, muito simples. É só você saber lá se P então o quê. Por exemplo, a negação de P e Q, P e Q, a negação é igual a P e não Q. É basicamente isso. E você vai trocar esse P e Q por frases, tá? Então você vai desenhar aqui de volta. Por exemplo, ó. Vou dar um exemplo. Olha, é só fazer isso aqui, ó. Então, vamos considerar que esse aqui é o P e que isso aqui é o Q, tá? E nesse meio do caminho aqui tem a conjunção, né? Condicional. E, então, o que que a gente tem que fazer? A gente mantém o P, ó.
para negar. Isso aqui, ó, para a gente negar, tá? Para a gente negar o se P, então Q, que é se os livros foram catalogados, então eles já foram distribuídos na estante. Para a gente negar isso, a gente mantém essa estrutura aqui, ó. Mantém o P, que é os livros foram catalogados, e nessa aqui, eu não sei se vocês conhecem, mas esse símbolo é o símbolo de E, tá? E a gente nega o Q. O que significa o quê? Eles já foram distribuídos nas estantes. Então, a gente nega isso. Então, vai ficar: os livros foram catalogados e eles. Opa, perdão. Eles não foram distribuídos nas estantes. É isso. Tem alguma coisa assim aqui? Ó, já começou com C. Então, como já começou com C, eu já sei que não pode ser, porque a negação é negação? É a negação. A negação disso é o P, E, Q. Então, tem que ser o E. E, ó, o ou. Tem um ou aqui, então não pode ser também. É. Então, vamos por aqui, ó. Os livros foram catalogados. Tem alguma alternativa aqui, ó. Os livros não foram catalogados. Então, não pode ser essa. Então, a gente já achou aqui, ó. Os livros foram catalogados e eles não foram distribuídos na estante. E não foram distribuídos na estante. Vamos ver se está certo? E é isso, galera. Certinho, ó. A gente pode ver aqui, ó, o comentário, se você acabar errando, tá? A galera deve ter um monte de tabela aqui, certeza. Tabela de negação e equivalência, vamos ver? Eu aposto que tem. Pode não ter, mas eu aposto que tem. Já começou com alguns mnemônicos aqui, ó. Um mapa mental, tabelinha aí, ó, já começou, tá? E é isso, tá? O pessoal vai mandar. Tem o Mané, né? Que é mantém a primeira e nega a segunda. O Neymar, que é nega a primeira e mantém a segunda. Sabe? É tão simples que esses mnemônicos vão te ajudar muito, tá? Vocês vão fazer muitas questões, vocês conseguem fazer 5, né? Dessas matérias aí e rodar, sabe? Então, tranquilo. Então, eu focaria nesse tópico de negação e equivalência para fazer questão, mas dentro da matriz eu veria toda a lógica proposicional só para reforçar, tá? Que mais? Dentro de dentro de raciocínio lógico, ainda a gente tem uns tópicos bem legais também. Vou colocar até aqui. Ó. Associação lógica, que são aquelas tabelas João, Pedro e Maria. São físico, matemático e filósofo, não necessariamente nessa ordem. Um tem 18, outro tem 20, outro tem 23 anos. Não necessariamente nessa ordem. O amigo de não sei o que, tal, tal, tal. Que é você montar uma tabelinha lá para você completar a historinha e dentro da alternativa você consegue achar. É um tópico que não é difícil, a tabelinha ajuda muito, é bem legal. As sequências de figuras, tá? Muito matéria assim muito legal também, que não é difícil. Pode parecer difícil, mas ele tem cálculo matemático para você às vezes achar sequência, tá? Então não chega a ser uma coisa tão complexa, tá? Bom, se você conseguir também conseguir entender as lógicas, é a sequência numéricas, tá? Então, as sequências numéricas também os examinadores às vezes começam a repetir o padrão. As últimas provas vieram assim, umas lógicas de sequência meio nada a ver. Tipo, até os professores criticaram muito, que o cara inventa uma coisa e quer que você entenda o que que ele pensou, não é? Mas nem sempre aparece uma lógica tão clara. Mas muitas questões de sequências numéricas são repetidas, tá? A estrutura que é a lógica que é utilizada. Verdades e mentiras também, muito tranquilo, porque verdades e mentiras você só tem que encontrar quem acusa alguém de mentiroso, tá? Porque se ele tá falando a verdade, aquela pessoa é mentirosa. Se ele mentiu, ele é mentiroso, certo? Então, é isso, tá? Então, esses tópicos aqui são importantes, junto com a lógica de proposição. E dentro de raciocínio lógico,
A única matéria que eu faria a questão, por enquanto, seria negação e equivalência, tá? Então, é isso. É isso que eu faria com raciocínio lógico. Aqui, Estatuto PCD, eu veria uma hora lendo e vendo as videoaulas em atualidades. Cadê? Aqui, ó. É isso, tá? É isso que eu faria essa hora. A partir de então, eu pegaria meia hora de teoria, revendo o que eu faria aqui, né? Leitura e videoaula. E depois, a meia hora restante de exercício de Estatuto da Pessoa com Deficiência. Começaria com as questões pequenas. Tem bastante pequena, viu? Aqui, aqui, ó. Alternativa com uma palavra. Não é tão grande ainda também. Olha isso aqui, ó, também um enunciado que não é tão grande e a alternativa de uma palavra, tá? Ó, não é tão grande também e alternativa de poucas palavras. Ó, enunciado de uma linha e poucas palavras nas alternativas. Então eu daria preferência também, por enquanto, para reforçar esses tópicos, para fazer questões menores para memorizar mais rápido, tá? Então é isso que eu faria. E o grande pulo do gato aqui em processo civil, você já está num ritmo, tal, é o seguinte, dentro de processo civil, a gente pode ver impedimento e suspeição. Ó, vamos lá pro GRAM, vai ser melhor. Processo civil. Impedimento e suspeição. Vamos lá, é artigo 200 e pouco, hein? 252. É isso aqui? Ou é no processo penal que fala dos sujeitos do processo? Cadê? Ah, eu não lembro agora. Bom, eu sei que é assim. Impedimento e suspeição. Impedimento e suspeição? Vamos ver. Agora eu fiquei curioso. Vamos lá. 144, 148. 144, 148. Então vamos lá. Vamos procurar aqui só para você ver quanto. O que é pequeno. É muito pequeno, é muito tranquilo. Aqui, ó. Pelo jeito deve ser aqui, ó. Sujeitos do processo? Não. Cadê ele? Pulou, o professor pulou o impedimento de suspeição aqui, hein? Ô, sacanagem, professor. Bom, enfim, eu veria impedimento e suspeição, porque a chance de cair em impedimento e suspeição, ela é bem relevante, tá? Bem relevante mesmo. E ela é curta. Tem vários mnemônicos para decorar, inclusive, os casos de impedimento e suspeição, tá? Tem um que é bem engraçado, inclusive. Vocês vão ver no TEC, vai aparecer, pode ficar tranquilo. Lá fala que quando você cai na pica, você nunca mais esquece. Aí o pica é o mnemônico para identificar os casos de suspeição, tá? E o que que a gente consegue pegar aqui também? A lei do ajuizado, artigo 8º, 9º, 18 e 19. São quatro artigos. Quatro artigos, uma questão. Praticamente garantido. Lei do Juizado Especial Civil, JEC, vai ter uma questão, tá? Praticamente certeza, velho. Praticamente certeza. E não tá aqui. Eu acho que não tá aqui. Olha só, eles não colocaram. Mas tem a lei do juizado especial da Fazenda Pública, tá? Também, acho que são 20 artigos, uma coisa assim, 24 artigos, pequeno também, e a chance de cair uma questão é muito grande. Levando em consideração que teve 5 questões, processo, processo civil, deixa eu ver se tem aqui. Questões por matéria. Eu não coloquei aqui, mas eu tenho certeza que tem nessa aqui, ó. De análise.
Aqui, ó. Aqui eu tenho quase certeza que tem. É, aqui acho que não apareceu a distribuição. Ah, mas não tem problema não. É quase assim, tipo, cinco questões no máximo. Isso se não for quatro, tá? Mas cinco questões no máximo. Onde que eu tava? Eu tava no Excel. Eu tava mostrando, era no GRAM, né? Não, mas não tem problema, vamos voltar pra cá já que eu já mostrei o que eu queria mostrar. Então, uma questão de impedimento de suspeição, uma questão de juizado especial civil e uma questão de juizado especial da Fazenda Pública. É comer pelas beiradas, porque processo civil é enorme, enorme. Então, para não incluir uma matéria tão densa ainda no nosso ciclo inicial, processo civil, vamos comer pelas beiradas. Pode ser que caia cinco questões, isso se não for quatro. E dessas cinco, vamos tentar garimpar três, vendo muito pouco. De cara, tá? Não que a gente não vá aprofundar processo civil depois. Mas de cara a gente consegue já matar essas questões. Então aqui, ó, processo civil e estatuto PCD são questões assim que vieram assim praticamente de graça, porque não é difícil aprender, tá? Então, era isso que eu queria falar, tá? Para uma pessoa que já tá num ritmo bem legal. E acho que agora é formatar essa tabela, tá? Que é uma dica final. Eu queria mostrar para vocês como vocês podem formatar. E vamos ver. Quero mostrar para vocês essa inteligência artificial, tá? Eu não sei se aparece para vocês, eu acho que não vai aparecer depois não. Mas aqui tem um negocinho aqui que eu não consegui acessar o cloud, ó. Na parte superior, aqui do meu, né? No caso, vocês podem buscar os suplementos. E não só o cloud, mas tem várias inteligências artificiais que você consegue colocar. Pode colocar por IA, você pesquisa vários suplementos que você consegue instalar. Aí você pode colocar Gemini, que você vai achar as plataformas que utilizam a API do Gemini, e vários, tá? No caso aqui, eu uso o Cloud. No Cloud, eu vou fazer o seguinte. Como eu vou repetir esse ciclo aqui, vamos supor que esse é um ciclo de 90 horas, né? Uma tabela de 90 horas aqui. Um, dois e três, que são os três ciclos que eles se repetem, tá? Então eu vou falar aqui, é, formate a planilha de forma que pareça um plano de estudos bem organizado, fazendo marcações de cores. Eu gosto muito do que as mulheres fazem. Normalmente as mulheres são mais planejadas, tem aquele negócio bem bonitinho. Vou colocar aqui, ó, uma versão de uma mulher dedicada em estudos. Vamos ver o que que aparece aqui? Vamos ver. Ele já está ali processando. Já vai começar, inclusive, a realizar as alterações, tá? Para mim aparece ali, ó. Agora é a esperar, tá? Criando título e cabeçalho. E tá pedindo permissão. Bora lá, tá? E só para adiantar para vocês, tá? Isso aí é, é basicamente a última coisa que eu tenho para falar aqui. Em relação, não é. Ele colocou semanal, não precisava, tá? Que não é semanal. Mas acho que deu para entender, né? Depois você pode explicar para a IA que não é semanal e ele vai começar a fazer as adaptações pertinentes. Olha lá, olha só, começou a ficar mais bonitinho.
Enfim, a IA vai começar a fazer todo esse esquema aí. Ele colocou uma cor para cada matéria. E não só isso, tá? Vocês podem ir adaptando. Ele colocou semana, né? Mas poderia escrever ciclo, ciclo de estudo um, ciclo de estudo 2, ciclo de estudo 3, tá? Vai indo, mas olha só, para quem não queria ficar com aquela planilha que a gente tava, né? Pode fazer essas formatações aqui, né? A inteligência artificial acabou formatando aí, ó. O quê? 2 minutos? 3 minutos no máximo aí? Né? Ele tá indo aí, né? Mas em menos de 5 minutos você sai com uma tabela de ciclo de estudos bem montada. Tá? Vamos ver. Eu fiquei curioso para ver aqui também, aqui que vai sair. Inclusive, vou até pegar depois o aqui e vou adaptar de uma forma bem legal. Foco, disciplina e consistência. É isso aí, pô. Tá errado, não. É isso mesmo, tá? Consistência é a base de tudo. O segredo desse ciclo de estudo é você não parar, tá? O mais importante de tudo é não parar. Não, ele terminou. Ó, isso aí, ó. Deu até as cores aí, ó. Descendo aqui, ó. Constitucional rosa, constitucional índigo, português rosa, administrativo azul, penal laranja, né? Então é isso, ó. Ó como é que ficou a tabela. A única coisa que eu te daria aqui, ó, é tirar isso aqui que não é de segunda a sexta, não precisa, tá? E aqui, ó, é matéria, tá? Não é necessariamente o dia da semana. Então, eu colocaria assim, matéria, 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 para preencher de acordo com o que a gente já falou, tá bom? Certo, pessoal? Vamos ver o que que ele fez aqui embaixo? Olha só, que da hora. Ó, colocou a legenda, colocou aqui a distribuição de horas. Ele não escreveu, né? Ele só não escreveu nada, ó. Mas aqui é distribuição de horas. Podia colocar um ícone de reloginho, né? Colocar um ícone de relógio aqui, ó. E. Ah, falando que eu não posso colocar em celular mesclado. Não tem problema. Mas deu pra entender. Era isso que eu queria mostrar, tá? Olha, ele congelou o painel aqui em cima ainda. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Pode colocar. Aqui é plano ou ciclo, sabe? Ciclo de estudos, né? Aí você pode colocar, sei lá, aqui onde está semana. Você pode manter semana ou colocar ciclo. Tá bom, enfim, eu não vou continuar aqui, que é para não ficar muito grande, tá? Mas é isso aí, era mais ou menos o que eu queria mostrar, tá? Essas organizações ajudam muito, tá? Muito mesmo. O que você pode fazer? Você pode preencher aqui, igual a gente acabou mostrando, para que se você for bem disciplinado com um computador, alguma coisa. Ou se você não tem o dispositivo, imprime, pô. Imprime. Eu usava muito a prancheta. Usava a prancheta e impresso, eu ia preencher na caneta mesmo as datas, tá? Ou seja, isso aqui tudo equivale a um ciclo de 90 horas. Eu acho que depois de 90 horas, aí sim já vale a pena rever o que que você quer mudar no ciclo de estudos, ver onde você está tendo mais dificuldade, onde você já evoluiu muito, sabe? Distribuir horas para outras matérias, outra coisa, incluir mais uma nova matéria, e vai indo. Mas isso aí vai ser objeto para outros vídeos depois que a gente for avançando também, tá? Então, o que eu tinha para falar sobre ciclo de estudos era isso, tá, pessoal? E acho que eu não tenho agora mais nada para falar, não. Era só isso mesmo. Tá bom? Agora eu quero voltar pro Teams aqui. Cadê? Aqui. Certo, pessoal? Então é isso aí e tamo junto. Uma boa noite, um bom dia para todos.
Valeu.